Os fornecedores são todas as entidades externas que abastecem de artigos ou serviços as diversas lojas e armazéns, e temos em StoresAce uma forma detalhada de lidar com os diferentes dados relativos a eles. Assim, logo no menu Fornecedores, vemos uma lista de todos os fornecedores registados no sistema, com o seu respectivo código de integração, e se estão ativos ou não, o que significa se compramos ou não a um determinado fornecedor. Acedendo a um fornecedor e já na sua área de detalhe, percebemos rapidamente como o categorizar, atribuindo-lhe um nome e um NIF, e definindo as suas condições de pagamento previamente acordadas. Podemos inclusive, de uma forma interna e para efeitos de gestão, categorizar o desempenho desse fornecedor, por forma a avaliar se é uma entidade a quem queremos continuar a comprar. De seguida, todos os seus dados relativos a moradas e contactos, sendo que um campo interessante é o do endereço de e-mail para envio de encomendas. Assim, a quando da criação de uma encomenda, e se essa opção estiver validada para o fornecedor, e se tivermos registado o seu endereço de e-mail nesta área, o StoresAce envia automaticamente a nota de encomenda para o fornecedor, não permitindo assim falhas de fecho e envio de encomendas. Temos igualmente no cabeçalho, e em tempo real, os saldos relativamente ao fornecedor, tanto o que está pago, como aquilo que fica pendente, podendo ser acedida essa área de detalhe para que se perceba em que posição estamos relativa a pagamentos em falta ou programados. Mas como é principalmente de artigos que os fornecedores nos abastecem, a primeira funcionalidade que vemos é a do Cardex. Isto não é mais do que uma listagem do universo de artigos que compramos ao fornecedor, discriminando por artigo o preço a que compramos, as unidades a que padronizamos a entrega para suprir as necessidades da loja, podendo ser incluídos elementos como o código de barras usado pelo fornecedor, o código atribuído por ele ao artigo, a descrição interna e demais parâmetros. Isto permite que tanto nós como o fornecedor, cada um na sua linguagem e unidades relativas, possam analisar e interpretar a encomenda de ambos os lados para que não haja falhas de comunicação. Um aspecto importante do Cardex de um fornecedor é que este pode ser enviado pelo mesmo, a quando da sua criação no ambiente de StoresAce, num ficheiro Excel, o que permite que não tenhamos de importar a listagem de artigos um a um. Se um destes artigos na lista for selecionado, entramos na sua área de detalhe, podendo ser visualizados e editados todos os elementos relevantes quanto aos dados de compra ao fornecedor. O tab contabilístico é onde estão listados todos os movimentos financeiros ligados a esse fornecedor, onde facilmente percebemos o que se encontra pago, fechado, a pagamento ou já vencido, podendo, sem sair desta interface, consultar cada um desses movimentos em detalhe. Em contas, como o nome indica, registamos as contas bancárias do fornecedor, que são emitidas juntamente com as ordens de pagamento, para que o departamento contabilístico possa efetuar os mesmos. Nas configurações, entramos numa área extensa de parametrização, mas que são essenciais para o funcionamento sem falha da relação do StoresAce e do fornecedor. Algumas irão ser destacadas, precisamente pela sua importância e por fazerem do StoresAce uma ferramenta inteligente e eficaz de gestão. Assim, podemos ou não, por exemplo, restringir as compras efetuadas apenas ao Cardex atribuído ao fornecedor, não sendo permitido encomendar nada fora dessa gama de artigos. A edição dos preços ou das unidades é passível de ser permitida, mas no caso, como neste fornecedor, de estarmos restringidos ao Cardex, é aconselhável que as mesmas estejam bloqueadas, para que não haja diferenças de dados no que possa estar contratualizado e definido com o fornecedor. Logo abaixo, um fator importante. Se as encomendas devem, por base, ter ou não uma encomenda. Assim, garantimos através do StoresAce que minimizamos ao máximo as possíveis discrepâncias entre o que foi encomendado e o que nos é entregue em loja, já que a entrega será sempre subordinada a uma encomenda previamente lançada. Na coluna seguinte, podemos definir se a encomenda deve ser enviada para o endereço de e-mail que foi criado previamente na área de contactos do fornecedor. Assim, de cada vez que uma encomenda for lançada e aprovada, automaticamente o StoresAce envia a mesma por e-mail ao fornecedor, garantindo que não há falhas de comunicação. A opção de zerar as quantidades da encomenda significa que, quando recebemos uma entrega do fornecedor que está subordinada a uma encomenda prévia,
Ao inserirmos a mesma em Stores Ace, este automaticamente coloca todas as quantidades a zero. Isto para que o operador responsável por efetuar a recepção dos artigos e por fazer a conferência possa comparar o que foi encomendado com o que está a ser entregue, introduzindo assim as quantidades uma a uma. Deste modo, se houver diferenças entre o que foi encomendado e o que foi entregue, contado e integrado, podem ser gerados ajustes com o fornecedor em causa. Finalmente, podemos definir quais das nossas lojas este fornecedor abastece, sendo que um fornecedor pode, por exemplo, estar restrito a uma determinada área geográfica deslocalizada das nossas lojas. Ou podemos querer que um determinado fornecedor o seja apenas para uma das nossas marcas ou lojas, tornando assim este mecanismo extremamente eficaz e versátil.